Muito bem, essa é a 5ª aula de resolução de exercícios de fixação do módulo 12, controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Eu terminei a aula passada respondendo a questão 30, mas eu já mudei aqui o arquivo, quer dizer, você quando baixar o arquivo de questões, você vai encontrar lá na opção C a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? E aí não vai ter problema, a opção C vai ser a opção correta, já está devidamente corrigido, a gente aproveitou aqui o intervalo para corrigir. Então nós vamos retomar as questões agora a partir da questão 31, ok? A inconstitucionalidade de uma lei. Letra A. Ocorre apenas quando o seu conteúdo contraria preceito expresso da Constituição? Ocorre apenas quando o seu conteúdo contraria preceito expresso? Não. Nós temos dois tipos de inconstitucionalidades. Nós temos a inconstitucionalidade que, quando a lei contraria o conteúdo, quer dizer, a inconstitucionalidade material, mas às vezes a lei não contraria o conteúdo, ela diz algo que a Constituição corrobora, ou ela corrobora ou regulamenta dispositivo constitucional, sem nenhum problema de conteúdo. Mas a inconstitucionalidade ocorre em razão da forma, é chamada de inconstitucionalidade formal, ou por vício de iniciativa, a chamada inconstitucionalidade formal subjetiva, aquele que apresentou o projeto de lei não poderia tê-lo apresentado. É um caso, por exemplo, de um tema cuja iniciativa legislativa é exclusiva ou privativa, ou por inconstitucionalidade formal objetiva, um vício de rito, quer dizer, aquela liturgia estabelecida pelo devido processo legislativo constitucional não foi em algum momento obedecida. Por exemplo, a lei tem que ser aprovada por maioria absoluta, foi aprovada por maioria simples ou relativa, quer dizer, naquele momento em que o tema controle de constitucionalidade tangencia assim, profundamente, né, o tema processo legislativo. Aliás, como eu já disse, é impossível entender inconstitucionalidade formal se não entendermos antes o devido processo legislativo constitucional. Portanto, a opção A está incorreta. Né? A opção B resulta da inconformidade de uma lei ordinária com uma lei complementar. Ora, não faz nenhum sentido. Se eu estou falando de inconstitucionalidade, o conflito entre lei ordinária e lei complementar estaria no plano da ilegalidade. Né? Então, essa opção não vou nem considerar. Letra C. Resulta sempre da falta de iniciativa do Congresso Nacional e do Poder Executivo na regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada. Não, isso é um tipo de inconstitucionalidade. Então, a constitucionalidade pode ser material formal, pode ser inconstitucionalidade por ação ou por omissão. Nesse caso, eu estou diante da inconstitucionalidade por omissão, mas nem toda inconstitucionalidade é por omissão. Existem inconstitucionalidades por ação. Ou seja, quando a autoridade pública faz alguma coisa que é inconstitucional, um plano de governo, uma lei, enfim. Letra B. Resulta tanto da contrariedade pela lei de preceito da Constituição, como pela elaboração de lei em desconformidade com o procedimento estabelecido pela Constituição quando elaborada por autoridade competente. Quer dizer, aí está completo, né? O tipo de inconstitucionalidade material e formal, né? E ou formal, que a lei pode ser uma coisa ou outra ou ambas. A mesma lei pode ser materialmente e ou formalmente inconstitucional. Tudo depende de como a lei vem, né? Então a opção D de dado me parece correta, mas vamos, para tirar qualquer dúvida, a opção E. Somente ocorre quando a lei é elaborada em desconformidade com o procedimento legislativo estabelecido pela lei maior. Aí ele está excluindo a inconstitucionalidade material, assim como a opção A excluiu a inconstitucionalidade formal. Portanto, só cabe aqui a opção D de dado, questão 31, opção D de dado. Agora vamos para a questão 32. Quanto ao direito ordinário pré-constitucional, é correto afirmar-se. Letra A. Deve ser considerado como recebido pela nova ordem constitucional, desde que se mostre compatível com a Constituição, de uma perspectiva estritamente formal. O que aprendemos? Nós aprendemos que, para efeito de recepção do direito ordinário pré-constitucional, quer dizer, das normas infraconstitucionais pré-existentes, a um novo conjunto de normas constitucionais originárias, a uma nova Constituição, portanto, analisa-se tão somente o aspecto de conteúdo material da norma pré-existente. Os aspectos formais são, portanto, irrelevantes. Chegamos mesmo à conclusão aqui de que não se admite inconstitucionalidade formal superveniente. Lembram disso? Pois é.
E é o caso. Então, a opção está completamente errada, não é? Os aspectos formais são irrelevantes. Tanto são irrelevantes que nós temos inúmeros decretos-leis que hoje continuam produzindo efeitos, alguns recepcionados como leis ordinárias, outros até como leis complementares, com status de leis complementares, mas que são essencialmente decretos-leis e cujo conteúdo é perfeitamente compatível com o texto constitucional superveniente. E é claro que a norma infraconstitucional produzida já sob o amparo, já sob o talante, já sob a égide da Constituição atual, deve não apenas ter um conteúdo compatível com a Constituição atual sobre aquele tema, mas também deve observar o processo legislativo constitucional. Então, a norma produzida já sob a égide da Constituição atual, essa norma tem que ser tanto material quanto formalmente constitucional. Portanto, ela pode ser entendida material e ou formalmente inconstitucional. Mas a norma recepcionada jamais será entendida formalmente inconstitucional com base na Constituição atual. Pode ser com base na Constituição pretérita, mas com base na Constituição atual não. O máximo que pode acontecer é o Supremo Tribunal Federal entender que essa norma é materialmente incompatível com a Constituição. E aí sim, aí entendê-la como não recepcionada. Isso, como eu já expliquei para vocês, é um processo que leva muitos anos. Nós já temos 22 anos da vigência da Constituição e até hoje, volta e meia, o Supremo descobre uma norma anterior à Constituição materialmente incompatível. O exemplo mais recente foi o da Lei de Imprensa, Lei 5.250 de 67, que em maio do ano passado, em maio de 2009, foi entendida não recepcionada pela Carta de 88, materialmente incompatível, toda ela com a Carta de 88. Então, fiquem atentos, porque separar o joio do trigo é tarefa para alguns, muitos anos, né? A opção B reza o seguinte: a incompatibilidade entre lei anterior e norma constitucional superveniente refere-se apenas aos aspectos materiais, conteúdo. Essa incompatibilidade não pode, todavia, ser aferida no processo de controle abstrato de normas através de ação direta de inconstitucionalidade. A lei anterior e norma constitucional refere-se apenas aos aspectos materiais. Essa incompatibilidade não pode ser aferida no processo abstrato de normas. Realmente não pode. Não pode, ou pode? Pode. Peraí que eu me enrolei aqui. Quanto ao direito ordinário, é correto afirmar: a letra A está errada, a letra B. Essa incompatibilidade não pode, todavia ser afirmada. Não, essa letra B está correta. A letra B está corretíssima, né? Controle abstrato de normas através de ADIM. Pode ser aferida no processo. Não, está errado, gente, está errado. Eu que estou me enrolando, olha só. É um negócio tão complicado que eu estou me enrolando. Essa incompatibilidade entre lei anterior e norma constitucional superveniente refere-se apenas aos aspectos materiais, conteúdo, está certo. Essa incompatibilidade não pode, todavia, ser aferida através de ADIM, não pode. Mas poderia através da DPF. A gente entra aqui de novo nessa confusão, né? Mas através de ADIM não pode. Então essa opção parece ser a correta, a opção B de bola. Vamos à opção C. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que toda lei ordinária incompatível com a norma constitucional superveniente deve ser considerada inconstitucional, podendo por isso sua legitimidade ser aferida no processo de controle abstrato de normas. Não pode. Então a opção C está incorreta. A opção D, é todo ele incompatível com a nova Constituição? Não, porque o ordenamento presume-se a recepção das normas ou do ordenamento jurídico pré-existente, infraconstitucional pré-existente. Presume-se a recepção. Da mesma maneira que você presume a constitucionalidade das leis novas, você presume que toda lei anterior à Constituição é constitucional, continua sendo constitucional, ou compatível com a nova Constituição, até que se prove o contrário, até que se declare o contrário. Por isso que eu disse que esse processo leva muitos anos de depuração do ordenamento infraconstitucional pré-existente. Letra E. Deve ser considerado como recebido pela nova ordem constitucional desde que se mostre para compatível tanto sob o aspecto formal quanto sob o aspecto material. Não, isso está errado, né? Basta que a compatibilidade seja atinente ao aspecto formal. Perdão, ao aspecto material, conteúdo. Cara, me enrolei completamente nessa questão. Então, a questão 32
ficou como correta a opção B de bola. Sem dúvida, as outras opções estão incorretas. Questão 32, B de bola. É engraçado isso. Muito bem. Questão 33. A lei ordinária, que na sua elaboração não observou o procedimento estabelecido na Constituição, lei ordinária que não observou o processo legislativo, é materialmente inconstitucional? Não, é formalmente inconstitucional, não é o conteúdo. A questão aqui é de uma agressão ao processo legislativo. É apenas irregular? Não tem pressuposto de validade e eficácia inquestionável, mas tem pressuposto? Não, claro que não, não é irregular, não existe isso, né? É formalmente inconstitucional, a opção correta é a letra C. Letra D, é formal e materialmente constitucional, não há elementos no enunciado que me permitam afirmar que essa lei é materialmente constitucional, que o conteúdo dela fere a Constituição, então não. Letra E, é plenamente compatível com a Constituição desde que não a contrarie materialmente. Isso seria o caso da questão anterior, né? Se fosse uma lei recepcionada. No caso da lei elaborada já sob a égide da Constituição, como parece ser o caso no enunciado, essa opção estaria incorreta. Portanto, a única opção correta é a letra C, é formalmente inconstitucional. Questão 34. Entra em vigência a Constituição A, a qual é incompatível com a Lei X. A Constituição A é substituída pela Constituição B, que não é mais incompatível com a Lei X. Evidentemente que a gente está falando de uma incompatibilidade material. Por consequente, a Lei X recupera sua validade. Então, a asserção está baseada no princípio da repristinação, quer dizer, a volta à vida da Lei X, né? Na verdade, essa questão 34, embora a resposta na questão 34 seja a letra B, repristinação, é uma questão que suscita algum tipo de dúvida, porque observe aqui que quando o enunciado diz entra em vigência a Constituição A, a qual é incompatível com a Lei X, pressupõe-se que a Lei X é anterior à Constituição A. E, portanto, a Lei X não foi recepcionada pela Constituição A. Aí continua o enunciado. A Constituição A é substituída pela Constituição B. Então, a Constituição A é revogada pela B, a Lei X continua ali. Não há em momento nenhum no enunciado uma indicação de que a Lei X foi revogada por uma outra lei. Repare, acompanhe meu raciocínio. Aí continua o enunciado. Por conseguinte, a Lei X recupera sua validade. Quer dizer, o correto aqui não seria a repristinação. O correto aqui seria a recepção. Porque a Lei X ela não foi revogada. Lembrem que quando eu falei com vocês sobre a teoria da repristinação, eu disse que tinham que existir 3 leis. A lei revogada, a revogadora e a lei repristinante. Se eu não tenho... A Constituição A não revogou a Lei X. Ela não recepcionou. Então, na verdade, o correto aqui não seria a repristinação, como foi colocado como gabarito oficial dessa questão, quando ela caiu no concurso. Eu não lembro se houve algum tipo de recurso sobre essa questão, que é uma questão relativamente antiga, mas essa opção, a opção correta mesmo aqui, seria a opção D de dado, seria recepção. A Lei X foi recepcionada, porque a Lei X não foi revogada por nenhuma outra lei ordinária. Ela não restou recepcionada pela Constituição A, entra naquela espécie de coma jurídico, quer dizer, continua existindo, mas perde validade e eficácia. Aí vem a Constituição B e traz a Lei X de novo a validade e a sua eficácia, mas ela estava em coma, ela não estava morta. Então vamos fazer um reparo aqui, nesse gabarito oficial, para fazer sentido, né? Para a diferença entre não recepção e revogação, que eu tanto falei no início do estudo desse módulo. Então vamos botar a letra D de dado como correta. Tá certo? D de dado é a opção correta da questão 34. Embora o gabarito oficial tenha colocado letra B de bola, vamos para D de dado. Questão 35. As regras constitucionais que determinam a estrutura do Estado e regem os direitos fundamentais são consideradas, materialmente constitucionais, né? Isso a gente viu no módulo 1, né? Essa questão acaba reverberando aqui no módulo 12, quando a gente estudou classificação das constituições, a gente viu que as constituições têm um conteúdo material, as normas materialmente constitucionais são aquelas que tratam de organização do Estado, organização dos poderes do Estado, direitos e garantias fundamentais dos seus súditos. Então,
normas materialmente constitucionais, portanto, opção B de bola na questão 35. Daqui a pouco a gente volta.